Fala galera, fala leões! Estamos iniciando aqui mais um vídeo desta série que nós estamos falando de elétrica industrial. É isso mesmo. Nós estamos fazendo essa série abordando vários temas muito interessantes, todos para falar a respeito da elétrica industrial. Bem, no vídeo passado nós tivemos aí a questão de os componentes utilizados na elétrica industrial, mas todo componente ele precisa ser representado em uma folha de projeto, em um PDF, através de um símbolo. Por que isso? Porque todo componente precisa ter um símbolo para que fique fácil a sua identificação no diagrama e para que quem vai ler ali o projeto, ou seja, quem vai fazer a manutenção de uma máquina ou um retrofit de uma máquina, ele entenda o que aquele símbolo representa, onde ele está inserido no diagrama e qual será a sua responsabilidade dentro da automação do comando, seja lá onde for. Meu nome é Victor Vitoriano e eu faço parte do time de professores aqui da escola Sala da Elétrica. Bem, como eu falei, no vídeo de hoje nós vamos falar sobre as simbologias e para isso nós estamos aqui com este material que vai estar disponível para download aqui embaixo também, para que vocês possam acompanhar também durante a execução do vídeo aqui esses componentes e essas simbologias utilizadas na elétrica industrial. Vamos lá? Vem aqui acompanhar no material quais são esses símbolos, vem cá comigo. Bom, o primeiro principal símbolo é a botoeira, tá bom? Então, como vocês podem ver aqui, a botoeira ela é representada por esses símbolos aqui, tá? Que é um contato voltado aqui a 45 graus, com as seguintes numerações: 1, 2 para fechado, 3 e 4 para aberto. E ela vai ter também essa espécie de E aqui, representando assim a botoeira de fato. Segunda simbologia, ela vai ser o sinaleiro, tá bom? O sinaleiro ele é representado pelo símbolo literal H, tá? A botoeira é pelo S e nós temos o símbolo literal H. O que vem a ser o literal? O literal significa que são letras, tá bom? Então nós vamos ter esse símbolo aqui, que é este círculo, com um X no meio, com as seguintes denominações, X1 e X2, que são os terminais onde nós vamos ligar a nossa rede de energia, tá bom? Segundo símbolo é o contator. O contator ele vai ser representado pela letra K, como vocês podem ver aqui no nosso material, tá? E qual vai ser o símbolo gráfico dele? Vai ser esse retângulo, tá? Com os dois terminais. Os dois terminais do contator eles vão se chamar A1 e A2, beleza? Que são os terminais da bobina do contator. O próximo, então, será os contatos do nosso contator, tá bom? Porque o contator é um símbolo. Agora, os contatos que estão internamente no contator, eles vão ser representados por outro símbolo. Vem aqui comigo no material para nós vermos. Bem, o contato do contator, ele também vai ter o símbolo literal K, tá bom? Só que a diferença vai estar no símbolo gráfico, porque o K vai representar o contator, né? O 1, o 2, o 3, na frente desse K vai representar o número do contator e os números que estão acima dos terminais, eles vão representar de qual é a natureza do contato de fato. Então nós temos final 1 e 2 para fechados e 3 e 4 para abertos. Aqui está invertido, tá pessoal? Mas na verdade os fechados vão ser 1 e 2, né, neste caso, e os abertos vão ser final 3 e 4. Mas eles vão ter exatamente essa simbologia aqui. Os fusíveis, que são os elementos de proteção. Qual vai ser o símbolo literal? Bom, o símbolo literal vai ser a letra F, de fuse, né, que é do inglês. E ele vai ter essa representação aqui no símbolo gráfico, tá? Vai ter esses aqui. Aqui está representando um conjunto trifásico, tá? Mas você pode ter apenas um representando o monofásico sem qualquer tipo de problema. É esse retângulo com uma linha passando no meio. O disjuntor motor, qual vai ser o símbolo literal e gráfico dele? Bem, na lateral dele vocês também podem ver este símbolo, mas nós vamos representar aqui, mostrar também no nosso material. No nosso material, como vocês podem ver, nós temos o símbolo literal Q, a letra Q
vai representar o disjuntor motor. E o símbolo gráfico vai ser esse. Reparem que aqui é um ponto bem interessante que eu quero destacar, que nós temos os 3 contatos, que são os contatos de potência do seu disjuntor motor, e ele vai ter os 2 elementos aqui representados. Tanto a parte térmica, representada por este símbolo aqui, tá? Quanto a parte de curto-circuito, que vai ser representada por essa outra aqui abaixo. Então, como vocês podem ver, o símbolo gráfico, ele vai estar imbuído de outras informações, porque o profissional que for fazer a manutenção, ele vai bater o olho no componente e vai saber de qual componente se trata aquele símbolo. Disjuntor bipolar, qual é a letra, né, o símbolo literal e o símbolo gráfico que o representa? Tanto para o bipolar quanto também para o tripolar, que eu vou apresentar para vocês, eles vão ter o mesmo símbolo, muito parecidos. A diferença é que eles terão um terminal, um conjunto de terminais a mais. Vem aqui no material para nós vermos. Bom, qual é o símbolo literal que representa esse componente? É a letra F, assim como ocorria lá no fusível, tá bom? Então a letra F vai representar também o disjuntor, o símbolo gráfico vai ser este que está sendo apresentado para vocês. No caso do bipolar, nós teremos 4 polos, tá? 2 em cima, 2 embaixo, e no caso do tripolar nós teremos 3 em cima, 3 embaixo, através deste componente aí, né, deste símbolo gráfico pelo qual está sendo representado. Vamos começar a falar então de máquinas rotativas. Vocês perceberam que o conteúdo desse vídeo está muito atrelado ao vídeo anterior? Porque os mesmos componentes que eu destaquei lá no outro vídeo anterior, se você não assistiu, assista, tá bom? Os mesmos componentes que nós colocamos anteriormente são os componentes que nós estamos mostrando aqui, só que agora não é o componente em si, mas sim o símbolo, tanto literal quanto gráfico. E dos motores, qual que vai ser esse símbolo? Bom, o símbolo que vai representar o motor é a letra M. Bom, o símbolo que vai representar o motor é a letra M, como vocês podem ver aqui de motor, tá? Todas essas terminologias, elas estão muito... Desculpa, todas essas terminologias, elas estão atreladas ao inglês, tá bom? Ele vai ser representado por este círculo, mostrando aqui os terminais, tá? Neste caso, é um motor que vai possuir também um capacitor, como vocês podem ver aqui em cima. O capacitor vai ser representado aqui no último terminal, o terminal U2. Nós teremos também o cabo de terra e os outros terminais do nosso motor monofásico, legal? Motor trifásico, ele vai ser muito semelhante ao anterior, vai ter também o círculo, a letra que vai representar também é o M, mas se vocês repararem no material, como vocês podem ver, né, a letra M para o símbolo literal, se vocês repararem no material, ele vai possuir aqui 7 terminais. Ah, Vitor, por que 7 terminais? Porque um dos terminais vai ser o condutor de proteção, assim como também nós tínhamos lá no nosso motor monofásico. A mesma coisa vai acontecer com o nosso motor trifásico. Qual a diferença deles? O motor monofásico, ele vai possuir o capacitor, tá? É o capacitor de partida, e para capacitor permanente vai ser outro símbolo, legal? E no motor trifásico nós teremos os 3 conjuntos de bobinas representados por 6 terminais, ou seja, o 1, o 2, V1, V2, W1, W2 e por fim o condutor de proteção. Afinal das contas, o motor elétrico, ele possui uma carcaça metálica, tanto o monofásico quanto o trifásico, e eles devem sim ser aterrados. O próximo elemento é o relé térmico, tá bom? Qual vai ser ou quais serão os símbolos gráficos e literais que vão representar esse componente? Bem, o símbolo literal vai ser também a letra F. Pessoal, perceba o quão as letras dos componentes elas são correspondentes. Lembra lá do disjuntor, do fusível? O fusível era representado pela letra F, o disjuntor pela letra F. Agora o relé térmico também pela letra F. Então, olha que legal, o F ele vai representando aí para nós, literalmente, a parte de proteção. É por isso que esses 3 elementos possuem a mesma letra, beleza? Bem, mas continuando aqui, o símbolo literal é o F e o símbolo gráfico vai ser este retângulo com esses 3 elementos aqui, que são justamente os bimetálicos do relé térmico, tá bom? Os bimetálicos são essas partes metálicas aqui, que vai justamente ser aquecidas e dependendo do aquecimento vai ativar ou desativar a carga. Então ele está sendo representado por estes 3 elementos aqui. Só que tem um porém que eu quero destacar aqui.
No disjuntor motor existe também este elemento térmico. Por quê? Porque o nosso disjuntor motor, cadê ele? O nosso disjuntor motor, ele é tanto um disjuntor quanto um relé térmico, vamos dizer assim. Porque ele tem tanto a parte magnética, que vai proteger contra curto-circuito, quanto a parte térmica, que vai proteger contra sobrecarga. Mas vai proteger o quê? As nossas cargas, que normalmente aí são os motores, tá bom? Então voltando aqui no nosso material, percebam que a parte térmica do nosso disjuntor motor, que é justamente essa daqui, ela também está representada no próprio relé térmico. Por que isso? Para facilitar na hora que você, profissional, está interpretando o diagrama. Você vai bater o olho no componente e já vai saber de qual componente se trata. Bom, e nós temos também os contatos do nosso relé térmico. Quais são esses contatos? Vai ser o 9798, 9596. O que esses contatos vão representar para nós? Eles vão estar interagindo no comando. Então nós temos o contato aberto do relé térmico e o contato fechado do relé térmico. Percebam que do lado aqui, na lateral, existem esses dois elementos que vai aí tangibilizar a questão de interpretar como sendo o contato do relé térmico. Então, se você ver este componente aqui no início de um diagrama de comando, é porque ele está protegendo o seu circuito de potência através do comando. Temporizador. Bom, o temporizador nós temos vários tipos. Eu vou destacar aqui os principais, que são o on delay e o off delay. A diferença é no momento que vai ocorrer o acionamento dos contatos do nosso componente. Mas quais são esses símbolos? Bom, o símbolo literal D, para representar literalmente o componente no diagrama de comando, e os símbolos gráficos serão estes aqui, um para o off delay e o outro para o on delay. Um terá esse X, o outro terá esta parte escurecida aqui no componente. E percebam que ele também possui uma bobina interna, um circuito interno, que vai ser denominado por A1 e A2, tá bom? Sempre quando nós tivermos cargas, vai ter uma denominação. No caso do nosso sinaleiro era X1, X2, no caso do contator A1, A2, e no caso também do nosso temporizador A1, A2, legal? E nós temos também os contatos do temporizador. Os contatos do temporizador também vão ser representados pelo símbolo literal D, tá bom? A diferença é que ele normalmente vai aparecer com estas bolinhas aqui, tá? Uma para dentro, uma para fora, um representando o on delay, o outro representando o off delay. E percebam que é um contato comum aqui, tá? O 15 é comum. O 15 sempre vai ter, digamos assim, pronto para receber energia. E aí vai do 15 para o 16, ou quando ele comuta, vai para o 15 do 18. O fato é que ou o 16 está conectado com o 15 ou o 18 está conectado com o 15. Por isso que o 15 é comum neste caso, nós chamamos de contato comum. Autotransformador, o autotrafo, que é esse componente aqui, tá até quentinho inclusive. Bom, tá quentinho porque nós utilizamos aqui dentro. Este componente ele é representado graficamente por este símbolo aqui, tá? Esse símbolo gráfico, que são essas bobinas escurecidas, com esta pontinha aqui para fora, tá bom? Então ele aqui, no total, ele tá com 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 terminais para o autotransformador. E o símbolo literal vai ser a letra T, de Transformer. Mas calma que não é o Transformer do filme não, tá? É Transformer de transformador de potencial, né? Ou de corrente, nesse sentido. Transformadores, no sentido geral, eles sempre vão ter a letra T. Como vocês podem ver aqui no nosso material, tanto o monofásico quanto o trifásico, eles serão representados ambos pela letra T, a diferença vai estar na quantidade de terminais. O monofásico terá 4 terminais, porque são 2 conjuntos de bobina, e o trifásico terá 6 terminais, representando 6 conjuntos de bobinas, tá? Esses dois risquinhos aqui significa que ele é de núcleo ferromagnético. Quando ele não aparece, tanto no monofásico, quando ele não aparece, significa que o núcleo é de ar. Soft Starter. O Soft Starter ele vai aparecer nos diagramas de comando, representados pelo símbolo literal G, tá bom? E o símbolo gráfico vai ser este símbolo aqui. Claro que vai depender do fabricante, vai ter mais ou menos terminais, mas normalmente vai ser algo parecido com este componente aqui, porque aqui no meio tem o tiristor, que é a representação gráfica de um tiristor, né? Mas dentro deste encapsulamento, que é justamente o que o Soft Starter faz. Ele suaviza a partida através de disparos dos tiristores.
Inversor de frequência, ele também vai ser representado pela letra G, tá? Mas o símbolo gráfico dele, perceba que aqui, olha que legal, galera, o símbolo gráfico, ele traz para nós algumas informações, só que você precisa ter uma qualificação técnica decisiva para conseguir interpretar esses componentes. É simples assim. Ah, eu não preciso saber eletrônica. Não, engano seu. Um conhecimento em eletrônica, em elétrica, eles se complementam. Então, se você tiver uma qualificação técnica decisiva, assim como os alunos da sala de elétrica, eles possuem, você não terá dificuldade e, na verdade, terá destaque aí na hora de interpretar um diagrama, tá? Justamente por causa desse diferencial. Então, percebam o quão é importante ter uma qualificação técnica decisiva. O símbolo gráfico do inversor de frequência, ele vai representar aqui as 3 etapas do componente, tá bom? Que o componente ele vai fazer aí, tá? A quantidade de terminais novamente depende do fabricante, mas percebam que aqui ele tem a retificação, tá? E o filtro, que é justamente isso que o inversor de frequência faz. O inversor de frequência, as fases entram pelo componente, ele vai retificá-las e retransformá-las numa senoide, fazendo então com que o seu motor elétrico ele possa ter um controle de velocidade, não apenas da corrente de partida, mas também da velocidade do motor, fora outros inúmeros parâmetros que existem. E agora nós entramos pela parte final aqui, que são os diversos tipos de sensores que nós vamos encontrar em diagramas elétricos, tá? São os seguintes. Todos eles serão representados pela letra B, tanto o capacitivo, fotoelétrico, enfim, todo e qualquer tipo de sensor, ele será representado pela letra B, o que vai diferenciar o símbolo gráfico, como no caso do capacitivo. Nós temos aqui a presença do símbolo do capacitor no próprio componente, tá? No próprio símbolo do componente, mostrando aqui um contato e também o capacitor e, obviamente, os 2 terminais dele. Já no sensor fotoelétrico, o que nós temos aqui é a representação de um diodo e de um transistor. É justamente o símbolo utilizado pelos fotoacopladores, tá bom? O próximo sensor será o indutivo. Percebam que aqui nós temos a presença de uma bobina, tá bom? Que esse, de novo, nós podemos voltar lá na parte de transformador. Os transformadores são representados por um retângulo totalmente fechado com preto. Mas, obviamente, que esse símbolo ele pode ser utilizado em outras miniaturas, como no caso do sensor indutivo. Afinal das contas, o transformador ele também é um indutor. Já o sensor magnético, ele é representado aqui por esse pequeno símbolo aqui, tá? A caixa, tá? Digamos assim, o encapsulamento deles vai ser muito parecido, de todos os símbolos gráficos. O que vai diferenciar é justamente alguns pormenores, como no caso do sensor magnético, que vai aí, identificar algum tipo de material ou ondas eletromagnéticas. Ele vai ser representado por este símbolo aqui, que basicamente é um núcleo ferrite de um transformador. E por fim, nós temos o sensor ultrassônico, onde será representado por este símbolo gráfico. E aí ele pode ter qualquer tipo de sensor, né? Ele pode ter 1, 2, 3, 4 contatos. Normalmente ele vai ter apenas 2. E mais ainda, ele vai ser sempre aberto. E atrelado a esse sensor, nós podemos ter vários relés de interface para interagir ali com os componentes. Ah, Vitor, mas faltou o símbolo XYZ. Calma, calma. Aqui foi só um prenúncio do que nós abordamos aí na nossa certificação de elétrica industrial. Aqui eu trouxe para vocês os principais símbolos utilizados em um diagrama. Vocês descobriram quais são os símbolos literais, os principais símbolos literais e gráficos, porque a letra vai representar o componente e o símbolo gráfico também vai representar o componente. Então, no diagrama elétrico sempre terão esses 2 elementos, o literal de um lado e o gráfico do outro, para que o profissional consiga se localizar no diagrama para fazer ali a manutenção, a intervenção, o retrofit, o projeto, enfim, saber lidar com diagramas e com projetos elétricos. Bom, esse foi o nosso conteúdo de hoje, esperamos que vocês tenham gostado bastante, tá bom? Se inscreva no nosso canal, compartilhe esse vídeo com os seus amigos eletricistas, quem está iniciando na área, enfim, porque é um conteúdo de muito valor para todos os profissionais da área da elétrica. Fica aqui um grande abraço de toda a nossa equipe da Sala da Elétrica, estudem bastante e valeu!